Olá pessoal, tudo bom? Vamos hoje iniciar mais um tema. A gente vai falar hoje sobre capítulo 5, as Américas. Então, já pode pegar aí o livro de vocês, o caderno, deixar abertinho aí, principalmente o caderno e fazer as anotações devidas, tá ok? Vamos lá, falar sobre as Américas. Novo Mundo. Por que a América é conhecida como Novo Mundo? Como a gente já até falou, acho que anteriormente na nossa sala de aula, vou até pegar aqui a caneta, uh, o berço é conhecido como o berço das civilizações, o norte da África, essa parte da Europa, grande parte da Europa e o leste da Ásia. Então, antigamente, as grandes civilizações elas surgiram principalmente nessa região aqui. No período em que, com o objetivo de ganhar novas terras, buscar acúmulo de metais preciosos, os principais países da Europa, nesse caso na época Portugal e Espanha, eles buscavam novas rotas comerciais. Uma vez que esse contorno à África estava se tornando um pouco mais dispendioso e também perigoso devido a alguns piratas, eles fizeram uma rota alternativa, que era saindo aqui sentido ao contornando a Ásia e indo aqui para a Índia. Só que naquela época eles não tinham tanta dimensão, não tinham ferramentas nem conhecimento sobre todas as terras emersas. Então, eles se depararam com uma nova porção de terra, que foi conhecida como América. Se aqui eles eram conhecidos como Velho Mundo, como a origem das civilizações, o continente americano ficou conhecido como Novo Mundo. Por isso que é assim. Continuando, localização. Vamos falar sobre a localização. O continente americano ele é o segundo maior continente em terras emersas, ou seja, se somar todas as porções de terras emersas, ilhas e tudo mais, dá um quantitativo total de território no caso, menor somente que a Ásia. Então, é o segundo maior continente do mundo. Possui uma grande dimensão latitudinal. Eu vou explicar isso agora para vocês, porque ele tem essa nomenclatura. Grande dimensão latitudinal, tem a ver com latitude. A maior ilha do mundo é a Groenlândia. E a gente já sabe, né? Para a definição de território, ficou concebido assim. A maior ilha ficou a Groenlândia. Então, toda terra emersa menor que a Groenlândia é uma ilha. E ficou concebido como o menor continente a Oceania. Então, toda porção de terra maior que a Oceania é um continente. E o teto da América, do continente americano, por isso que eu falo das Américas, porque a gente vai ter 3 Américas e 2 Américas, dependendo da regionalização, e eu vou explicar para vocês. É o Monte Aconcagua, que está na Cordilheira dos Andes. Ele mede de 6.962 metros de altitude. Então, ele é conhecido como o Teto das Américas. Por quê? É o ponto mais alto do continente americano. Por que eu posso dizer que o continente americano ele tem uma grande dimensão latitudinal? Aqui eu tenho a linha do Equador. Então, em latitude, ele vai ter a zona tropical, ele vai ter a zona temperada do norte e pega parte da zona polar do norte, e ele pega a zona temperada do sul. Ou seja, em latitude, ele possui uma grande dimensão, de norte ao sul, ok? Então, quando eu falo que ele possui grandes dimensões latitudinais, ele possui uma grande dimensão no seu tamanho territorial, de norte ao sul. Entretanto, na sua longitude, no tamanho longitudinal, ele não é tão grande, ele é um pouco mais estreito, ok? Vamos lá para algumas informações quanto à localização.
ele está totalmente ao oeste do meridiano de Greenwich. Então, aqui tem o meridiano de Greenwich. Então, ele está totalmente no hemisfério ocidental. Então, é um continente totalmente do lado ocidental. Ele vai ser banhado ao leste pelo Oceano Atlântico e ao oeste pelo Oceano Pacífico. Também, ele ao extremo norte vai ser cortado pelo Círculo Polar Ártico, ao norte ele vai ser cortado pelo Trópico de Câncer, ao centro, aqui ó, próximo da América Central, vai acima um pouquinho do norte do Brasil, a linha do Equador, e no seu extremo sul ele vai ser cortado pelo Trópico de Capricórnio, ou seja, quase próximo do Círculo Polar Antártico. Então, essas seriam as localizações ou características de localização do continente americano. Ok? Vamos continuar. Ah, uma curiosidade: o nome América vem do navegador Américo Vespucci. No início, o continente ele era conhecido como Américo. Depois de algum tempo, os continentes eles começaram a ser mudados para o nome feminino. Então, logo também, Américo tornou-se América, ok? Regionalização da América. Eu posso regionalizar a América segundo o seu fator de localização geográfica. Então, pessoal, eu posso ter algumas Américas. No primeiro mapa, eu vou ter 3 Américas. A regionalização por localização. Eu vou ter a América do Norte, que vai do México até o extremo Canadá, central aqui em vermelhinho, e a América do Sul. Ok? Aí eu tenho 3 Américas. Pela perspectiva de localização geográfica, aspectos de localização geográfico. Eu tenho 3 Américas. Já pelos aspectos de colonização, eu tenho apenas 2 Américas. Olha que interessante. Por que isso? Porque aqui fica muito evidente o tipo de colonização. Aqui em rosa, eu tenho uma colonização por povoamento, ou seja, nações que foram colonizadas por metrópoles cuja sua língua mãe era o inglês. E, em verde, eu tenho países que foram colonizados por exploração, países que foram colonizados cuja sua metrópole eram de origem de língua latina. Perdão, de língua derivada no latim, ok? Então, aqui eu tenho América anglo-saxônica e América latina, ok? Então, pelos aspectos de colonização, eu tenho América anglo-saxônica e América Latina. Como assim? América anglo-saxônica, países colonizados por metrópoles cuja sua língua mãe era o inglês. E América Latina, porque foram colonizados por metrópoles cuja sua língua mãe derivavam do latim. Por isso que é América Latina. Percebam, 3 Américas, fator de localização geográfica. 2 Américas, fator de colonização, fatores de colonização. Ok? Vamos continuar. População. É uma das explicações que vai demonstrar o povoamento. Porque, gente, olha só, quando os europeus chegaram na América, já havia uma nação, já havia uma habitação de povos nativos. Mas como que esses povos chegaram lá? Uma das teorias mais defendidas foi que, durante o período glacial, a península de Bering, que é esse daqui, ó, esse estreito, perdão, o estreito, península não, tá, gente? Estreito. Esse estreito de Bering, que é esse caminhozinho que separa a Rússia do Alasca, ele estava congelado. Então, isso facilitava o trânsito de pessoas nômades, de populações nômades. Uma vez que naquele período
a população nômade transitava pelo espaço geográfico em busca de quê? De melhores condições de vida no que se refere a alimentos. Tinha alimento, eles ficavam numa região. Havia escassez de alimento, eles transitavam, saíam daquela região. Então, a teoria mais defendida da chegada dos primeiros habitantes no continente americano foi que, durante o período glacial, o Estreito de Bering estava congelado, o que permitiu a travessia da população nômade lá atrás, atravessando o extremo leste da Ásia para o extremo oeste da América. Aqui, ó. Esse caminhozinho aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é uma das teorias mais defendidas dos primeiros habitantes que chegaram no continente americano. Vamos lá, sobre a população absoluta, ou seja, o quantitativo total de pessoas que habitam dentro do território do continente americano. Gente, isso engloba tudo, ilhas, tudo, tá ok? Todos os países, não importa se é América Latina, América anglo-saxônica, ou se é América do Norte, Central, Sul. Somando tudo, dá um total de 1,2 bilhões de habitantes. Isso é no censo de 2016. Claro que esse valor agora vai estar maior. A população relativa ou densidade demográfica, o que é isso? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Como que isso é feito? Eu pego o quantitativo total de habitantes e divido pelo tamanho territorial total do continente. Vai dar esse número aqui, ó, de 22 habitantes por quilômetro quadrado. É a população relativa. Só a população da América corresponde a 12% de toda a população mundial. Só que essa população ela não está distribuída de forma homogênea, ou seja, não há uma quantidade igual em todo o território. Existem áreas que têm mais concentrações populacionais e existem áreas que existem vazios demográficos, ou seja, poucas pessoas vivendo naquelas regiões. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Os 3 maiores países em tamanho territorial são Canadá, Estados Unidos e Brasil. Isso em ordem de grandeza. Canadá, Estados Unidos e Brasil. E também são os mais populosos, não nessa ordem. O mais populoso é os Estados Unidos. Então, os 3 países mais populosos e os maiores em tamanho territoriais são Canadá, Estados Unidos e Brasil. Continuando sobre população, aqui eu tenho uma dimensão, uma visualização melhor de como está distribuído a população nesse território. Como que eu faço a leitura disso aqui? Quanto mais vermelho, maior a quantidade de habitantes numa região, e quanto mais claro, menos pessoas vivendo nessa região. Percebam, aqui no vermelho mais intenso, eu tenho mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Em vermelho, eu tenho até menos que 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, percebam, aonde vai estar a maior concentração populacional? Exatamente aqui, ó, no lado leste do continente. E depois, com a parte do relevo, vocês vão entender por quê. Relevo e vegetação. O relevo, a vegetação, o clima, tudo, a economia, tudo isso propicia e favorece a concentração de pessoas em uma determinadas áreas do que em outras, tá ok? Áreas densamente vegetadas, áreas com clima muito extremo, acabam que impede um pouco a concentração de habitantes. Gente, já está quase acabando aqui o tempo, eu vou parar aqui e vou continuar no próximo vídeo, tá ok? Então, até daqui a pouquinho para a segunda parte do nosso vídeo. Um abração!